Olá, bom dia. Muito obrigado a todos que entraram no nosso evento aqui, no nosso webinar de Employee Experience. Vamos começar aqui a nossa sessão, tá? Esse é um tema, pessoal, muito bacana. Agradeço a todos aí pela presença. A casa está bem cheia, muito importante o tempo de vocês. Queria começar aqui me apresentando e apresentando o time que vai conduzir com vocês esse momento ímpar aí do nosso dia, que é falar um pouquinho sobre Employee Experience, né? Eu sou Leandro Benatti, sou responsável por soluções aqui na UP, vou conduzir esse webinar com vocês, em conjunto com o nosso time aqui, com a Elisa. Por favor, Elisa, pode se apresentar. Obrigada, bom dia a todos que estão participando. Obrigada pela UP por esse convite para falar desse tema que eu sou tão apaixonada. Então, meu nome é Elisa Cavalcante, eu sou fundadora da 3D Partners, uma consultoria que trabalha aí com desenvolvimento organizacional, enfim, várias áreas. E eu já sentei dos dois lados da mesa, né? Assim, eu estou em consultoria tem 2 anos e pouco, mas minha carreira toda em RH, como número 1 de RH em organizações dos mais diversos segmentos. Então, assim, espero poder contribuir muito com o tema e trocar a figurinha aí com vocês nesse bate-papo tão gostoso que vai ser essa manhã. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Elisa, muito obrigada pela sua participação. Eu também estou bastante feliz em poder dedicar essa 1 hora com vocês e falar sobre um tema que é tão especial. Meu nome é Janaína Moroso, eu sou embaixadora de Employee Experience aqui no Brasil. Em parceria com a Elisa, a gente está fazendo algumas atividades relacionadas a esse tema. E para mim é uma honra poder mediar essa discussão e poder agregar conhecimento a todas aquelas pessoas que ainda não conhecem o tema, que não sabem ainda quais são os recursos tecnológicos disponíveis dentro dessa amplitude relacionada à Employee Experience e como, de fato, a gente pode levar o colaborador a se tornar fã da marca organizacional, através de algumas premissas bastante importantes. Então, eu espero que vocês aproveitem este bate-papo e também façam as suas perguntas e interajam conosco. Legal, obrigado pessoal. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Luiz Batistella, prazerzão estar aqui com todos. Tá? Eu sou sócio fundador aqui da UP e sou CEO também da empresa. E obrigado, Janaína, obrigado, Elisa, Benatti. Muito bom dia para todos, bom dia para quem está aqui presente. O tema é um tema ímpar, né? Falar de Employee Experience é um tema que eu gosto muito. Eu sou de tecnologia, né? Estou muitos anos aí. Espero que seja 1 hora aí produtiva, que a gente possa trocar bastante informação e agregar para vocês aí. Bom, muito obrigado. Bom, é importante a gente lembrar que nós estamos, né, vivendo uma época do trabalho pós-evolução industrial e a tecnologia ela vem substituindo as atividades de muitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, as organizações elas têm enfrentado um grande desafio de reduzir custos, atrair pessoas e reter a mão de obra qualificada dentro das organizações, ao mesmo tempo que planejem e ressignificam o seu futuro. Então, o tema Employee Experience, ele vem, né, diante desse cenário e tem sido apontado como um fator de destaque, de estratégia de relacionamento dentro das organizações. Por isso que a gente vai debater, como o Batistella falou, a importância desse tema e, principalmente, num cenário pós-Covid, né, e saber quais são as soluções tecnológicas que estão à nossa disposição hoje para que a gente possa oferecer melhores experiências aos nossos colaboradores e que essas experiências possam refletir também nas experiências do cliente. Então, esse webinar ele vai ter 3 grandes momentos. Então, a gente vai ter aqui um bate-papo com o Batistella e a Elisa. Eu vou mediar algumas perguntas. Depois, o Benatti ele vai fazer uma demonstração da ferramenta da ServiceNow e vai ser bastante importante. E aí, no final, a gente vai dedicar alguns minutos para poder responder as perguntas de vocês. Então, é importante que ao longo aí do nosso bate-papo, se você tiver alguma dúvida, você anote, você traga essas perguntas aí no Q&A no final do nosso webinar, porque eu vou trazer para aqui para a nossa roda de discussão a fim de te esclarecer as suas dúvidas, enfim, os seus pensamentos. Muito bem.
Posto isso, para a gente começar, Elisa, vou te fazer a primeira pergunta e eu gostaria de saber qual é o seu ponto de vista com relação à experiência do colaborador neste atual contexto econômico, político e social que nós vivemos. Por que atualmente as empresas estão investindo tanto em Employee Experience? Bom, Employee Experience já desde 2015, né? A gente viu aí com quem surgiu o tema através do Mark, né, do Airbnb, e várias empresas já vêm, enfim, implantando projetos maravilhosos nessa linha. Mas eu trago isso à tona, assim, por que nesse momento, por que será que virou um tema central de discussão, não só de RH, mas de executivos de todas as áreas, o tema no momento atual, né, de pandemia e tudo? Porque, bom, primeiro, de uma hora para outra, pessoas se tornou o centro de tudo, né? Por quê? Sim. Porque as fábricas, linha de produção, 30% está em casa, está doente, está com Covid, ou então foi contaminado, ou alguém em casa está contaminado. Enfim, de uma hora para outra, toda a estrutura de trabalho mudou completamente, né? E mesmo as organizações que tinham prioridade de investir num maquinário novo, não sei o que é diferente, colocaram o foco das atenções para pessoas. Então, assim, de uma certa forma, elas foram empurradas, querendo ou não, a pensar na experiência do colaborador, né? Sim. E como que ele está? E qual é o ambiente? Então, assim, 3 pilares importantes aí para o Employee Experience, né? Para a experiência do colaborador. Número 1, tecnologia, porque todos os processos passam por tecnologia. Cultura, né? Cultura, as crenças da organização e ambiente de trabalho. Tudo isso mexeu no momento de pandemia, né? Tecnologia, o povo virando noite para botar todo mundo trabalhando de casa, e os processos que já funcionavam muitas das vezes de forma super complicada, né? Emperrada, e que não foram construídos pensando com a cabeça do colaborador, já tinha uma série de problemas. Isso tudo teve que ser movimentado de uma hora para outra. Então, assim, não tem como, né? Employee Experience realmente se tornou a bola da vez, e é o que a gente precisa focar e pensar como EX realmente funciona como um diferencial competitivo das organizações, né? Sempre levando em consideração esses 3 pilares que são os mais importantes, que vão fazer a diferença, né? Ambiente de trabalho, cultura, tecnologia. Sim, muito bem. Não, e o que você falou tem total relevância, né? E, ao mesmo tempo, aproveitando esse gancho de tecnologia, eu queria perguntar para o Batistella. Batistella, a gente vive num contexto de constante revolução tecnológica, né? A gente nunca sabe qual que é a próxima nova invenção que nós vamos ter para facilitar as nossas vidas. Então, a gente vive cercado de temas hoje relacionados à inteligência artificial, Big Data, Machine Learning. Então, eu te pergunto, na sua visão, como que as organizações podem potencializar a experiência do colaborador fazendo uso de tecnologias? Legal, Janaína. Legal, boa, excelente pergunta, né? E por que ela é uma excelente pergunta? Porque se a gente analisar o mercado, tecnologia, tem muitas tecnologias no mercado. E as empresas, no geral, elas investem muito em tecnologia, né? A gente aqui, como empresa de tecnologia, a gente vive isso o dia todo dia, falando com clientes, com empresas, com executivos das empresas, falando de transformação digital. Então, para nós, isso é uma coisa do dia a dia. E eu queria fazer uma analogia, porque tem muito investimento e muita tecnologia embarcada já nas empresas, né? E fazer uma analogia com Customer Experience, que é um assunto já que todo mundo conhece, a gente pratica, a gente usa isso, né, como consumidor no dia a dia. Tem experiências incríveis de Customer Experience. E eu queria fazer uma analogia, porque da mesma forma que foi empregada essas tecnologias para criar experiências para o consumidor, é o que a gente está trazendo agora também para o colaborador, tá? E eu tenho exemplos aqui, ó. Vamos falar de banco, por exemplo, né? Abertura de conta, né? Os bancos digitais, né? Antigamente, para abrir uma conta era um processo semi-automatizado. Tinha papel, tinha que ir na agência, assinar. Hoje é todo pelo mobile. Você vai lá, digitaliza seu documento e é uma experiência incrível.
assim como as apps, né? Então, a gente, como consumidor, a gente está bem acostumado a ter aplicações tecnológicas que facilitam o nosso dia a dia, né? Agora, eu até trago uma reflexão, como é que está isso dentro de casa? Literalmente dentro de casa, que agora estamos todos dentro de casa, né? Mas consumindo os serviços da nossa empresa onde trabalhamos. Será que essa experiência é a mesma? Poxa, se a minha empresa já investe tanto tempo em tecnologia, por que tem uma quebra, né? Uma quebra de percepção de eu consumidor e funcionário e consumidor também da empresa, né? Tem uma experiência super bacana e talvez não tenha uma experiência tão boa quando eu vou consumir lá os serviços dentro da minha empresa, né? Então, existe uma quebra de percepção. E por que existe isso? Justamente por maturidade, né? Então, as empresas, elas vão investindo em tendências, como a própria Elisa comentou, né? E agora chegou a hora do employee, é usar todo esse conhecimento embarcado que nós criamos aí para gerar uma boa experiência para o consumidor, para trazer isso para o colaborador, né? Para trazer isso para dentro da empresa, para facilitar o dia a dia do consumo das aplicações internas, né? Mas hoje, deve ter pesquisas de mercado, aí até volto para você, Janaína, e para a Elisa, que são de mercado, né? De RH, estão aí falando desse tema aí já há um tempo, com muita sabedoria, né? Eu queria trazer para vocês essa questão de percepção na visão de vocês, né? Como é que está a percepção do colaborador frente às tecnologias, né? Já que ele consome, como cliente, ele consome isso de uma forma incrível, né? Como é que você vê isso? Sim, Batistella, tem algumas pesquisas, né, várias pesquisas, algumas grandes consultorias têm feito alguns papers importantes relacionados a esse tema. Recentemente a Gallup apontou que as empresas que investem na experiência do colaborador aumentam em até 147% os seus lucros, e este ano, ainda por cima, o LinkedIn fez aquela pesquisa Talent Trends, e ele conseguiu capturar uma impressão importante do profissional de recursos humanos. 94% dos profissionais entrevistados disseram que Employee Experience é uma das mais importantes tendências para impulsionar o RH dentro das organizações. Mas, Elisa, eu queria saber se você conhece ou se você chegou até se você chegou a estudar outros dados, outras pesquisas para apontar para nós o quanto é relevante este tema neste atual contexto corporativo. Sim. Eu queria pedir para a gente colocar aí na tela a pesquisa da ServiceNow. Eu acho que é uma pesquisa muito interessante. Ela é recente, ela é de 2019, né? E ela mostra para a gente aí muito claramente que 52%, né, das pessoas que participaram da pesquisa não estão satisfeitas com a experiência do colaborador. Eles julgam que não está satisfatório. Embora as empresas, muitas das vezes, assim, eu acho que o pilar todo é o seguinte: percepção, né? A percepção do cara, não adianta a empresa dizer, não, mas meus processos são incrivelmente maravilhosos. Aqui, inclusive, a gente investiu milhões em tecnologia. Não importa. Se lá na ponta o colaborador está informando para você, olha, eu não estou satisfeito, não está legal. E o que é pior de tudo, né? Muitas das vezes as empresas não perguntam, né? E aí fica aquele deixa que eu deixo. E a insatisfação só aumentando, né? Outro dado aí, 67% estão insatisfeitas com o processo de documentação, de onboarding, que é lento, que é moroso. 67%, gente, é muita coisa, né? Um outro dado importante, olha aí, da pesquisa, gente, 52% não tem feedback. Bota lá a reclamação dele em relação a algum processo dentro da organização e o processo é moroso, não recebem resposta. Enfim, 50% tem problema com equipamento, celular, o computador que não chegou, o celular que não veio certo, o computador que chegou sujo, não funciona, demorou. Eu sei de casos de empresas que às vezes demora 30 dias para chegar o computador na mão do funcionário que foi contratado, né? E você imagina que a primeira impressão é que fica como que é importante, né? Todos os processos dentro da organização, mas o onboarding, gente, seu cartão de visita, a entrada, né, do funcionário dentro da organização. Não, e você falando de onboarding. John Board, tem pesquisa que mostra que chega até
30% dos colaboradores acabam deixando a empresa nos 3 primeiros meses, né? Sim, Então, esse dado aqui da ServiceNow reforça isso de forma bastante importante. Sim, e o último dado, né? 41% não encontram as regras, né? As políticas da empresa. Onde elas estão? Né? Não, mas elas existem. Em algum lugar você vai encontrá-las, né? Então, assim, a gente fazendo essa reflexão, né? Número 1, a importância de você ter essa escuta empática e de ouvir e de documentar e de analisar tendências, né? Então, ter esse canal digital, esse canal de comunicação com a sua força de trabalho deve ser permanente, né? Porque você não pode deixar o trem descarrilhar, você tem que estar atento o tempo inteiro. O que será que do lado de lá está achando? Será que está legal? Não, meu onboard é incrível. Inclusive, eu contratei uma consultoria XPTO, reformulou tudo, de acordo com a cabeça de quem? Ah, não, porque o RH ou a consultoria disse que aquilo era legal, a beça. Para! Vamos ouvir o povo, vamos ouvir o que as pessoas querem, vamos criar nossas personas, porque também não é todo mundo da dentro da mesma caixa. Né? Existem diferentes personas, diferentes jornadas, elas precisam ser construídas com muito cuidado. Né? A gente está aí, vamos falando de pesquisa de novo, o McKinsey falou que em 2025, os millennials serão 75% da nossa força de trabalho. 75%. Eu, como organização, eu sei o que esses caras estão buscando. Eu estou me alinhando com eles? Se eu não estou, o que é prioridade para o milênio? Conexão, flexibilidade, né? Autonomia, meaningful work, né? Fazer alguma coisa que eles veem sentido, um purpose. Meus processos estão alinhados com esses pilares? Eu sou flexível, eu mudo rápido, como que eu estou estruturado? Ou alguma área decidiu que o processo tinha que ser daquele jeito e foi goela abaixo. Gente, a guerra por talentos, ela tá feroz. E ela vai ser ganha no Employee Experience. É ali. Né? Se esses caras não estiverem satisfeitos, o que somos nós? O que são nossas organizações? Gente, você perdeu suas mentes brilhantes, já era. Né? Então, o que eu vou investir em tecnologia para poder realmente juntar toda essa colcha de retalhos, aí, todos esses processos, né? E integrar, pensando com a cabeça do colaborador, né? Questioná-lo, porque também não adianta sair botando um monte de processo que a área achou que era legal. Então, acho que é esse sacode bom aí que Employee Experience veio dar para a gente, né? Para a gente parar para pensar e só para fechar. Lembrando que é um projeto corporativo e que o número 1 tem que comprar e é um projeto que pertence a toda a organização. Não é a área de RH, RH pode costurar, né? Agora tem o CHRO se transformando, inclusive, em CEXO, né? Chief Employee Experience Officer, tudo isso. Mas, assim, para mostrar que pessoas estão no centro e nunca foi tão importante a gente realmente colocar employee first, customer second, né? Porque um é reflexo do outro, né? Sim, até porque, né, a experiência que o consumidor ele vai receber vai vir através do colaborador, né? Então a gente não pode deixar de atentar para esse ponto que é super importante. Mas pegando um ponto na sua fala e agora passando a bola para o Batistella, você trouxe um dado bem interessante também da McKinsey, né, sobre a geração millennial que nos próximos anos aí vai dominar o mercado de trabalho e são pessoas que já serão conectadas. Eu na verdade, eu sou geração X, geração Y, perdão. Aí estou aí nessa fase aí de transformação, mas a próxima geração ela já nasceu conectada. São pessoas que elas já nasceram no mundo digital, né? Então eu pergunto para você, Batistella, as empresas ao longo dos últimos anos, eles investiram em diversas plataformas para automação e muitas vezes percebemos que sob o ponto de vista para o colaborador é muito complicado, porque ele tem que acessar diversas plataformas diferentes para endereçar problemas diferentes, o que se torna burocrático, né? E como essa pesquisa também que a gente trouxe da ServiceNow reforça que eles não estão satisfeitos com a experiência que eles têm dentro da organização,
Eu queria saber o quanto você acredita que, por meio da tecnologia, é possível tornar a interação do colaborador ao longo de sua jornada uma missão mais objetiva, e se é possível tornar a vida do profissional tão boa na vida real como na vida profissional em termos de tecnologia. Claro. Excelente pergunta. Eu vou usar alguns slides também para representar o que eu vou dizer, que eu acho bem importante, né? Como eu comentei, a gente não está aqui, não começou ontem a trabalhar com tecnologia, já tem um tempo. E a gente trabalha, todo mundo sabe, a gente falou várias vezes o nome ServiceNow aqui, né? Nosso principal parceiro de tecnologia, a gente implementa ServiceNow já há muitos anos. Nós temos mais de 260 projetos implementados de transformação digital em empresas de todo tamanho. Quer dizer, a gente tem uma experiência aí bacana para compartilhar aqui com vocês, tá? O que eu quero dizer? Quando eu falo em tecnologia, a tecnologia por si só, ela sozinha não resolve todas as coisas, né? Como a Elisa comentou, né? Olha, para mim fazer uma transformação digital tem 4 pilares na nossa visão aqui, né? O primeiro é mindset, é cultural. A cultura da empresa, ela tem maturidade também. Eu tenho que trabalhar a cultura, né? Segundo, pessoas precisam ser treinadas, processo de adoção. Às vezes eu coloco uma tecnologia top e as pessoas não usam, porque o processo de treinamento, de adoção, de change, não foi bem feito, né? Eu tenho que processos é fundamental, porque vocês vão perceber que a maioria das empresas foram automatizando processos pensando no departamento, na atividade fim. E quando eu falo em employee experience, quando eu falo em criar jornadas, uma experiência boa para o colaborador, eu tenho que colocar o colaborador como agente central, eu tenho que refazer esse processo. Muitas vezes. Eu tenho que criar um processo digital, que é diferente de um processo automatizado. Não tem nada a ver, ele muda, né? Eu coloco a persona colaborador como o agente central e todo ao redor funciona a partir daí, né? E a tecnologia embarcada que vai fazer com que tudo isso funcione bem e traga uma boa experiência, tá? E por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia, a gente como funcionário, colaborador das empresas, né? A gente tem a nossa atividade fim, né? Se eu trabalho com TI, eu tenho lá minha missão, meus objetivos, minha meta. Quem é de RH tem as metas, quem é lá da área jurídica, financeira, enfim, cada um tem seus objetivos e metas no dia a dia, que são as suas atividades core. Mas, para a gente executar a atividade core, a gente tem uma série de outras atividades, né? Meio, né? Que são atividades de manutenção que nós precisamos executar no dia a dia. Então, das mais simples até umas mais complexas. Por exemplo, meu Wi-Fi não está funcionando bem. Eu preciso lá abrir um chamado, pedir lá para o suporte me auxiliar para me ajudar com o Wi-Fi. Às vezes é minha máquina que quebrou e eu preciso pedir um suporte também para isso. Eu vou tirar férias, eu preciso submeter férias. O meu funcionário, eu preciso dar um aumento para ele. Enfim, tem uma série de atividades que a gente faz no dia a dia que consome tempo, que não é atividade fim, porém faz parte do processo, né? Para a gente poder fazer um bom trabalho. E vocês estão vendo aí a telinha aí, como é que funciona? Assim, se a gente pegar assim, o começo de tudo, né? Ou funcionário ou colaborador, ele tem acesso, ele precisa fazer esse tipo de coisa todo dia, né? Das mais variadas, e muitas vezes ele não sabe qual é o melhor caminho. Olha, como é que eu faço para requisitar, por exemplo, como é que eu faço para fazer reembolso de despesas? Se eu for viajar, de repente, para uma outra região que eu não conheço, como é que funciona reembolso de despesas naquela região? Tem a política, tem as normas. Muitas vezes, até encontrar essa norma de uma outra região é difícil, né? Mas eu tenho intranet, mas eu não estou achando lá, não estou conseguindo chegar lá, né? Até dando um exemplo aqui, um exemplo rápido até, uma empresa muito grande, tá? Uma empresa muito grande, investe bilhões em tecnologia. Uma vez eu estava lá, é um cliente nosso também, ele estava comentando, falou, Batistella, vem cá, cara, me ajuda aqui, eu vou fazer uma experiência contigo. Essa aqui é a nossa intranet, linda, maravilhosa. Eu quero que você ache aqui como é que eu submeto um reembolso de despesas. Eu falei, beleza, eu vou ali tomar um café, acha aí. Me deixou lá. E eu fiquei procurando aquele negócio, mexia. Eu não achei aquele negócio. Falei, cara, eu não sei, não vou fazer reembolso para você, não. E ele falou, Batistella, por que eu te pedi, cara? Porque olha só, ninguém consegue achar esse bendito formulário de reembolso aí dentro. É muito grande, é um catálogo tão grande que as pessoas não acham. E a gente já recebeu e-mail aqui de cara falou, eu nunca mais peço reembolso de despesa nessa empresa. Eu desisto.
Você imagine só, né? É uma empresa enorme, super bem conceituada, conhecidíssima, todo mundo conhece, mas tem esse problema no dia a dia que precisa resolver, né? E por que que é assim? Porque ela foi moldada com várias tecnologias e cada setor, cada departamento olhando para o seu umbigo, né? Olhando, tentando resolver o seu negócio, tá? Então, assim, a maioria das empresas que a gente conversa, que tem lá a jornada de Employee Experience, de trazer uma experiência melhor, né? Geralmente eu trabalho, sempre os agentes principais é o pessoal da RH e TI, tá? Então é muito importante trabalhar em conjunto com as áreas, e eu sempre convido as demais áreas a participar, porque uma jornada de colaborador, não estou falando só de RH nem de TI, né? Ele é por tudo, né? Ele precisa ter uma boa experiência de tudo aquilo que ele consome, seja de finanças, facilities, do legal, seja de onde for, né? Agora, a maioria das empresas estão nesse contexto aqui, ó, que é um contexto onde elas foram evoluindo a maturidade. Então, assim, os departamentos, as áreas, elas foram criando processos, elas foram automatizando os processos, elas têm ferramentas e ferramentas muito boas, mas essas ferramentas são pensadas, foram criadas para automatizar os seus processos. Então, você tem ferramentas lá na área de TI, para gestão de serviços de TI incríveis, que fazem gestão da área de TI, a governança de TI. Assim como a gente tem várias plataformas e soluções de RH que fazem lá de benefício, Core, HR Core, e outras, remuneração, gestão de talentos, enfim. Tem uma série de ferramentas muito boas que suportam os processos de RH, assim como facilities, finanças e tudo mais. E aí tem a questão do colaborador, né? Nesse contexto, né? Então as empresas se organizaram, muitas têm até um conceito do CSC, né? Da Central de Serviço Compartilhado, né? Que já evoluiu bastante, tentando centralizar ali um catálogo de serviços um pouco mais enxuto para facilitar, mas mesmo assim o colaborador, na minha percepção, ainda tem dúvidas, né? Antes de ir para esse slide, Leandro, eu queria fazer uma pergunta para a Janaína. Se puder voltar, por favor, e para a Elisa também. O que vocês, na experiência de vocês como RH, à frente das áreas de RH, vocês falam com um colaborador praticamente todo dia, né? Mesmo nesse cenário mais avançado, que é um cenário, eu diria que 80% das empresas estão nesse contexto hoje, como é que vocês veem a experiência do colaborador, mesmo com todo esse avanço que tem sido feito com as centrais de serviço compartilhado, por exemplo? Batistella, eu acho que... Eu e Janaína, a gente não, vai. Eu e Janaína, a gente conhece bem esse cenário aí, é bem trágico, né, Jana? Fala você, vai. Sim, eu acho que, já que a Elisa usou a palavra trágico, eu vou usar uma outra palavra bem pesada, que é frustração. Então, o colaborador, ele se sente frustrado, porque muitas vezes você deu aí um exemplo do reembolso, né? E a gente já passou por experiências, eu e Elisa, onde o reembolso ele demorava, às vezes, uma semana, 15 dias para poder acontecer. Além de você ter que entrar em sistemas que não eram friendly, você tinha aí um fluxo de aprovações muito grandes e pouquíssimos feedbacks. Então, esse tipo de situação leva o colaborador ou a desistir do reembolso, como você fez, né, Batistella? Não, eu vou desistir de pedir esse reembolso. Ou, muitas vezes, ele vai acumulando várias experiências ruins que ele tem com a organização e ele deixa a organização. Ele acha que é muito mais difícil se relacionar com os sistemas e processos da organização do que efetuar o trabalho dele em si. Então, é uma sensação de frustração e muitas vezes, como a Elisa também colocou, não há, de fato, essa escuta ativa para saber o que seria melhor para você, qual seria a melhor forma de você navegar nesse sistema, como que você gostaria que isso acontecesse para facilitar o seu dia a dia, não é mesmo, Elisa? Sim, é isso mesmo. A gente vê e assim, normalmente o exemplo do reembolso, ele você puxa um processo que foi estruturado desse jeito e você consegue enxergar que dentro da organização, na verdade, todos foram feitos com esse mesmo mindset, né? Então, esse é o problema, é que a organização precisa reestruturar. Não é um processo, é o olhar todo da organização, como que ela está funcionando, né? E usar a tecnologia realmente a favor, mas pensando com o mindset do colaborador, né? Legal. Obrigado, gente. Obrigado. É importante ter essa percepção, porque vocês falaram tudo, né? Os processos foram montados para resolver
aquela issue, aquele problema de negócio daquele setor, e não pensando no colaborador, né? Quando a gente fala de trazer uma experiência, além da tecnologia, repensar processo, criar um processo digital, criar experiências, a gente chama de experiências, né? Uma delas, vocês comentaram, é um onboarding, é uma experiência. E por que eu falo isso? Porque, geralmente, os processos, existem vários processos como o onboarding, que ele é multidepartamental, ele começa ali no RH, mas ele passa por várias áreas. Então, assim, as áreas, esse processo ele tem que disparar atividades para essas áreas, com SLA, pessoal engajado, mas seguindo um fluxo fluido e único, e não o contrário, né? O conceito anterior que eu mostrei no slide anterior, vocês abrem uma demanda lá, uma solicitação na RH, depois tem que pedir para o facilities, o local de sentar, tem que pedir lá para a TI liberar acesso a password, acesso a sistemas, depois tem que criar, mandar um notebook e o celular para casa do cara, enfim, né? Olha só, a gente interfaceia com várias áreas, né? Então, qual que é o ideal, então? O que a gente recomenda? O que é uma maturidade bacana, onde você começa a ter uma experiência muito boa, muito bacana para o funcionário, para o colaborador, né? É engraçado, né? A gente que é de tecnologia, a gente tem uma visão sistêmica, né? Então, tudo a gente representa em meio de arquitetura, desenhos, que é uma forma que a gente pensa. Tá? Eu acho que está sendo simples espero que seja simples para vocês aí. Olha só, imagina o colaborador aqui, nesse exemplo aqui, é o seguinte, eu tenho um colaborador, tá? Em vez dele ter que, olha, onde é que eu peço isso? É para RH, eu entro na interface lá do Legal, entro na interface de TI, não. Você vai ter um canal único, é um Employee Center, né, centralizado, um centro lá do employee, para que ele possa consumir qualquer coisa. Independente do departamento, não importa qual departamento, tá? Eu tenho meu cardápio de serviços, assim como lá eu tenho lá como cliente, eu vou lá, muito intuitivo, fácil, eu peço, e aqui eu ponho tecnologia, eu posso colocar, engajar WhatsApp, comunicação de voz, eu posso recomendar coisas que ele consuma, eu posso gerar insights para ele, dizendo que vai vencer lá o cadastro dele, enfim. Eu tenho um local único onde eu vou acessar para qualquer coisa que eu precise na organização, de uma forma muito intuitiva e parecido com o que eu uso aqui no dia a dia. E por trás disso, eu tenho uma plataforma. Esse é o segredo da coisa, tem uma plataforma de Employee Experience, que no caso aqui a gente recomenda e utiliza o ServiceNow como plataforma. Essa plataforma ela tem alguns componentes importantes aqui, tá? Eu vou destacar. Uma delas é Workflow. Então, olha só, quando eu crio uma jornada de onboarding, eu vou refazer essa jornada de onboarding, colocando o colaborador como agente central, a persona central, e todos os departamentos e áreas estarão interfaceados. E no processo de onboarding, gente, eu preciso criar esse fluxo, ele vai integrar com sistemas, ele vai avisar back-offices, ele vai interagir com áreas diferentes. Então, tem que redesenhar e tem que ter todo um método, né, uma engine, por trás de como eu criar esses processos digitais. Nessa plataforma tem, então a gente consegue rapidamente criar essas jornadas, essas experiências e fazer essas integrações que eu tenho ali embaixo também, facilmente com a miscelânea, né? Que eu tenho uma miscelânea de sistemas, muitos sistemas embarcados na empresa, como é que eu faço a integração com todas essas tecnologias? Porque para o colaborador é transparente, não importa qual tecnologia tem por trás, eu estou consumindo uma interface única aqui, né? Então eu crio essas experiências e essas jornadas, tá? Você não vai criar tudo de uma vez. Se não é assim, tudo na vida é uma jornada, né? A gente, para se tornar líder de uma empresa, leva um tempo. Para a gente, enfim, tudo tem um tempo de voo, que eu chamo, né? Para ser um piloto, né? Então, a gente tem que começar com uma plataforma, acelera tudo. Eu consigo muito rapidamente sair de um estágio intermediário para um estágio avançado de maturidade. Tá? Então, essas jornadas é o estado da maturidade, onde eu vou criando essas jornadas. Então, tem lá a jornada de onboarding, posso ter jornada de maturidade do funcionário, treinamento, evolução, plano de carreira, e assim, muitas outras jornadas que a gente pode criar, muitas outras experiências, né? E também, embarcado nessa plataforma, é importante ter inteligência cognitiva, data science, que vocês comentaram, machine learning, são tecnologia a nosso favor, né? Então, eles começam a perceber comportamentos de processo, comportamentos de utilização e gerar os insights que a gente precisa para fazer o ajuste, a melhoria na jornada. Porque por mais que a gente sente, pense e crie uma jornada fantástica,
no dia a dia, na execução, que a gente vai ajustando e vai deixando ela perfeita, né? Pegando feedback, insumos. Então, é uma jornada mesmo que se tem para se criar, para chegar lá, para ter um employee experience de fato, tá? Esse slide é bem interessante porque ele mostra, de uma forma simplista, como é que as empresas mais evoluídas estão fazendo para ter uma experiência ótima com o colaborador. Eles estão agilizando tudo através de uma plataforma de employee experience. Tá legal? E aqui, ó, esse exemplo aqui de ServiceNow, a gente tem ao redor do mundo já mais de 1.000 empresas que já implementaram, empresas de todo tipo também, e estão colhendo aí frutos muito significativos, né? Com aumento de performance, a retenção dos talentos, né? E uma empresa muito mais atrativa para o mercado como um todo. Tá? Muito boa a sua explanação, Batistella, foi excelente. E acho que a gente conseguiu, de fato, esclarecer as principais dúvidas e trazer conhecimento para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? E agora eu queria chamar o Leandro, né, Leandro? Você que vai apresentar para a gente aqui um pouco da demonstração do sistema. Você pode agora ilustrar um pouco do que o Batistella nos trouxe? Perfeito. Eu vou começar essa apresentação. Veja se agora vocês estão vendo no celular, por favor. Sim, agora sim. Agora sim, Leandro, perfeito. Obrigado, pessoal. Nós endereçamos aí vários pontos, né, de problemas que o colaborador tem hoje na empresa, de não saber como localizar o serviço. E a experiência, a Elisa comentou que tem vários KPIs aí de mercado que a experiência ela não é boa. Da mesma forma, nós podemos endereçar esses itens com uma plataforma robusta, que o Batistella comentou muito bem. E aqui eu mostro para vocês essa plataforma, que é o app do ServiceNow, tá? Configurado para nossa corporação. Eu sou Leandro Benato, sou um colaborador aqui da UP, vou navegar nas minhas opções de serviço, tá? Então, esse app, vocês como cliente da plataforma, vocês podem ter, não tem nenhum custo adicional, basta a gente parametrizar junto com vocês os serviços para você atingir o ápice desse Employee Experience que nós estamos falando aqui. Então, começando aqui com a nossa demonstração, rapidamente quando eu me logo na plataforma, eu tenho todos os meus dispositivos e ativos que estão associados a mim na empresa. Então, eu tenho um notebook, tenho um celular, tenho um monitor e tenho um mouse. São esses os componentes que estão aqui no meu armário, né? Rapidamente, como que eu posso ver esse ativo, tanto garantia ou reportar um problema, tá? Então, vocês veem que é muito simples fazer isso, né? Estou com lentidão em meu computador. Basicamente, é muito simples. E aí eu já submeti aqui, né? Já fiz esse reporte, tá? E ele me abriu esse incidente, né? Porque eu estou com um problema no meu monitor, no meu notebook, e ele já reportou aqui esse incidente. O que acontece por trás? Todo o conceito de plataforma que vocês viram, né? Então, tem um workflow por trás, vai ter um time acompanhando, tá bom? E aonde que eu vejo exatamente os meus chamados, né? Então, eu consigo acompanhar tudo que eu abri de forma bem consolidada e não só isso, eu vou ter as minhas tarefas, o que eu reportei, quais são os meus to-dos, atividades que eu tenho de aprovação, tudo de forma bem simples, tá? Continuando aqui nessa experiência, perceba que eu tenho serviços que eu requisitei recentemente. Então, eu poderia fazer essa navegação totalmente touch, né? Consolidando, tá? Essa visão. Eu tenho também os itens de aprovação. Então, por exemplo, eu quero ver se eu tenho alguma aprovação pendente. Me pediram uma vaga, né? Foi o Bruno que me requisitou essa vaga. Ela está requisitada e eu poderia aprovar essa requisição de forma bem simples também, tá? Então, com certeza eu tenho uma tarefa aqui para eu fazer de aprovação dessa vaga. Eu vou aqui simplesmente, posso rejeitar, como eu posso aprovar, tá? Então, eu vou aprovar ela aqui, ele já vai carregar esse sistema, vai tirar isso tudo da minha lista. Então, na prática, no dia a dia, como que isso funciona? Da mesma forma que vocês todos têm as mídias sociais, vocês têm aplicativos como LinkedIn, Facebook. Então, a partir do momento que existe um workflow acontecendo na sua empresa, uma solicitação que te envolva, você vai receber essa notificação via push, você vai saber que isso aconteceu, que estão pedindo essa aprovação,
e rapidamente você vai poder endereçar no seu aplicativo, tá? Outro ponto que você tem como cliente da empresa, todo o seu serviço. Então veja como é simples, né? O Batistella falou muito bem de um conceito de central de serviço. Então eu não estou dizendo só de TI, não só de RH, mas sim num local único você consumir serviço de toda a empresa. Serviços de escritório, serviços de RH, serviços financeiros, serviços relacionados a serviços departamentais, por exemplo, uma manutenção predial. Então você consegue endereçar num único local todas as suas frentes. Você, como colaborador, você pode navegar nesse catálogo, obviamente, né? É um grande catálogo de serviço. Então, por exemplo, eu quero saber quais serviços eu tenho em benefícios, né? Então, aqui eu tenho plano de trabalho, plano assistência médica, posso abrir dúvida, plano dentário. Então, eu tenho todo um catálogo aderente ao colaborador que ele pode simplesmente localizar essa informação. Mas nem sempre o colaborador ele quer localizar, ele quer ter a experiência do Google. Então, por exemplo, vou sair de férias, eu posso simplesmente aqui digitar a palavra férias, né, e ele vai me trazer todos os itens que estão relacionados e são todos pertinentes. Então, por exemplo, como que eu peço férias, como que eu vejo a política de férias. Então, antes de eu pedir férias, eu vou ler a política, né? Eu quero planejar minhas férias aqui, minha viagem, né? Eu vou ler essa política para saber quais são os requisitos, qual a duração que eu tenho direito, como que eu vou ter o exemplo, né, de cálculo de salário, né? Como funciona o apontamento de horas, né? Então, de forma bem simples e intuitiva, o colaborador ele vai consumir esse autosserviço, tá? Então, ele vai poder até interagir, né, se esse artigo, se esse conhecimento, se essa política foi boa para ele, se atendeu, né? Então, eu vou marcar aqui como rate, né? Foi super interessante, a gente pode habilitar aqui os comentários, tá? E depois disso, perceba que eu posso fazer o meu pedido de férias aqui. Para eu fazer esse pedido, pessoal, vocês percebem que com poucos cliques, né? Quantos dias eu quero sair? Eu li na política que eu podia sair 2 semanas, né? E vou startar meu período de férias aqui no dia 24 de agosto. Ok, né? Essa experiência, esse Employee Experience, ele vai desde o consumo de política, consumo de serviço, como também no acompanhamento. Então, aquela questão que o Batistella comentou de procurar o supervisor, não saber aonde estão as informações, né? Ela, com a aplicação, com a plataforma ServiceNow, isso tende a ser endereçado muito bem, né? Que além de eu abrir, de eu consumir serviço, eu posso acompanhar o que está acontecendo aqui, tá? Então, já fiz meu pedido de férias, vou voltar aqui para a tela inicial, né? Além do pedido de férias, eu gostaria de fazer uma mudança no meu cartão de crédito corporativo. Esse cartão de crédito, ele de algum modo não está me atendendo mais, eu vou querer fazer uma mudança nele, né? Aqui eu vou pedir quantos cartões eu preciso, se eu quero fazer algum anexo, e posso também pedir, né? Então perceba que eu não preciso ficar preenchendo local, não preciso ficar preenchendo para quem, né? Simplesmente ele já carrega do meu perfil e facilita a experiência para o colaborador, tá? Então aqui eu já registrei minha segunda ocorrência, tá? Então, de maneira bem simples, os serviços da sua empresa, eles são endereçados para o colaborador para promover esse autosserviço, tá? Uma última questão aqui que o ServiceNow também pode endereçar para vocês é a questão de chat. O seu colaborador, ele não gosta de procurar, né, na pesquisa, ele não quer procurar no catálogo, né? E ele pode interagir aqui com o agente virtual para ter uma experiência mais rápida, né? Então eu vou recomeçar aqui essa experiência, né? Eu posso pesquisar tanto por palavras-chave, né? Então vacation, como eu pesquisei, eu posso endereçar o fluxo de conversação, tá? Isso é totalmente possível também. Carregar através do fluxo, ele endereçar a política. Então perceba que além dele começar essa conversa,
eu posso ver todos os tópicos que eu tenho disponíveis, que a empresa me disponibiliza, ou eu posso simplesmente digitar a palavra-chave que eu quero endereçar. E ele vai automaticamente indexar na minha base, na minha plataforma, esse serviço, e já vai começar essa experiência de conversa. Então, aqui ele entendeu que eu quero sair de férias, né? Quando que eu vou sair? Eu vou selecionar aqui dia 24, que é a mesma experiência, tá? Ok, você já agendou uma experiência para sair dia 24. Você quer antecipar essa viagem? Você quer antecipar suas férias? Então, perceba como o motor cognitivo da plataforma, ela ajuda as empresas a não duplicar as ocorrências, né? Então, eu posso aqui escolher para antecipar, eu vou querer sair em julho e não mais em agosto, né? E ele vai entender aqui que o retorno mudou, quero escolher uma data de retorno antecipado também, vou colocar aqui dia 10 de agosto. E ele pergunta se eu quero antecipar essa volta ou não, né? Então, outro ponto bem bacana, você consegue, além de consumir seu catálogo de serviço, você tem as informações, né, de consumo, de política. Então, tudo que você navegou, né, como que você vai ver o seu Olerite, como você sai de política, os itens mais visualizados é possível você acompanhar. E as questões aqui, as suas tarefas, tá? Então, os seus chamados abertos, eu já tinha pedido uma mesa para voltar ao trabalho, já tinha lido o NDA e aqui eu já tinha pedido as férias, tá? Então, dessa forma, pessoal, vocês conseguem endereçar todo o Employee Experience com a plataforma. Todos os itens aqui que nós colocamos, eles são todos personalizáveis, tanto branding, cores, informações, e a ideia é trazer cada vez mais essa experiência para vocês no dia a dia das empresas, igual vocês têm no âmbito pessoal, orquestrando todo o processo. Bom, pessoal, eu termino aqui minha apresentação. Gostaria de abrir o nosso webinar para a rodada de dúvidas. Fiquem à vontade para compartilhar aí no nosso Q&A, tá? Nós estamos aqui, nós podemos responder todas as dúvidas que vocês endereçam, tá? Sim. Leandro, muito boa a sua explanação, é fantástico ver como a plataforma funciona, né? E ao mesmo tempo dá aquela sensação de que a gente estivesse numa loja virtual, né? Então, um sistema super facilitado, na palma da mão, altamente intuitivo. E algumas perguntas chegaram aqui para a gente. Chegou a pergunta do Caio, onde ele fala o seguinte: poderia comentar também sobre a importância de manter uma cultura de feedback e melhoria contínua para manter os processos vivos? Eu acho que a Elisa poderia responder essa pergunta. Melhoria contínua, né? Isso. Eu acho que é a questão da escuta, né? Novamente, assim, o que a gente precisa é, usar o que a gente está capturando de informação do colaborador o tempo inteiro, né? Do que ele tem para dizer para a organização. E criar focus groups, criar canais virtuais, né? A própria ferramenta também está sempre revisando o que está acontecendo, o que a gente tem de oportunidade de melhoria, né? Como o Batistella mencionou, de novo, escuta atenta, né? Eu estou maravilhada com a demonstração, assim, sonho de consumo, né, Janaína? Sim, sem dúvida. Para qualquer área da organização. Para qualquer área, sem dúvida, sem dúvida. Elisa, muito obrigada. O segredo é isso, escuta. Sim, perfeito. Muito obrigada a participação de todos. A gente agora tem 5 minutinhos para a gente encerrar. As perguntas que não puderam ser respondidas ao longo dessa transmissão, o time da UP vai encaminhar as respostas via e-mail particular, tá? Então, as dúvidas chegaram, mas como o nosso tempo está terminando, a gente ainda tem aí alguns recados para passar para vocês. Aí na tela, vocês estão vendo que não é só participar do webinar, mas também tem alguns presentinhos para vocês. Então, se vocês passaram um leitor de QR Code de vocês aqui nessa imagem, vocês conseguirão baixar alguns conteúdos que estão preparados numa especial landing page. Então, lá você acessa a landing page através desse QR Code, lá você consegue preencher um cadastro e tem acesso a um e-book
específico sobre o tema, um infográfico, e essa pesquisa que nós mencionamos ao longo da transmissão, ela também está disponível para vocês. É uma pesquisa muito rica, muito válida, que explica o que é Employee Experience, vários indicadores aí para conseguir ilustrar melhor a nossa discussão, nosso bate-papo. Mas, aproveitando esses minutinhos finais, então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer o time da UP pela oportunidade de estar aqui com vocês e gostaria que os nossos convidados também falassem suas mensagens finais e se despedissem. Bom, que a gente leve essa mensagem aí que é possível, sim, né, trazer uma experiência incrível para o colaborador, né? Enfim, uma solução como essa, com certeza, viabiliza tudo dentro da organização. E eu sou muito fã de vocês, desse timaço aí da UP, enfim, pessoas incríveis que realmente têm o pilar pessoas muito claro como diretriz aí da organização e no DNA mesmo. Então, assim, de novo, agradeço imensamente a participação e espero que tenham várias outras oportunidades maravilhosas como essa, a gente bater um papo, aprender, trocar e estamos juntos, né? Foi um prazer. Obrigado, Elisa. Obrigado, Elisa. É um prazer ter vocês aqui compartilhando, né? A gente tem trabalhado juntos aí, né? Nesse objetivo, né? De trazer, de melhorar a experiência do colaborador nas empresas, né? No nosso ecossistema aqui, né? Eu queria até aproveitar aqui, dar uma deixazinha aqui. Vocês estão montando um treinamento super legal de Employee Experience, né? Ele vai ser lançado mês que vem. Fala um pouquinho disso rapidinho, que eu acho que é bacana para quem está aqui. Sim, é muito importante. Pode falar, Janaína, faz a propaganda aí. Obrigada pela deixa, Batistella. Muito bom. Nós estamos montando um treinamento que chama Employee Experience na prática. Então, eu e a Elisa, a gente observou, né, Elisa, que no mercado existem poucos ainda treinamentos que capacitam os profissionais, não somente de RH, mas outros profissionais que lidam diretamente com a jornada do colaborador, a, de fato, aperfeiçoarem essa experiência, conseguirem trazer de forma estratégica e estrutural essa mudança de mindset, onde a gente coloca o colaborador no centro da decisão organizacional. Então, a gente preparou um treinamento de 20 horas. Esse treinamento, ele é extremamente rico, porque conta com a participação de vários expertises de mercado. Então, a UP é uma delas, então, a Batistella vai estar conosco lá participando. E, por mais incrível que pareça, a gente tem uma participação de uma pessoa bastante especial, que é o Wayne Witter, que é o Mr. Employee Experience. Então, ele escreveu um livro sobre Employee Experience, um best-seller. Ele estará conosco nesse treinamento. Nós teremos a CIO da Natura, enfim, uma série de grandes profissionais para compartilharem as suas experiências, enriquecerem o nosso conhecimento sobre como aplicar Employee Experience de fato na prática, né? Então, vai ser uma oportunidade incrível e para você saber mais detalhes, você pode consultar o site da 3D Partners. É isso, né, Elisa? É isso aí. Contamos com vocês. E a nossa participação super especial do Batistella no nosso curso. Legal, obrigado. Vai ser um prazer, vai ser um prazer estar com vocês lá também. Bom, pessoal, queria encerrar aqui, então, mais uma vez, reforçando a questão do QR Code, tá? Pode tirar uma foto, né? Tirar uma foto, quem tem aplicativo aí já baixa, já vai para a lente. Quem não tiver o aplicativo instalado, tem o endereço aí embaixo, né? Na URL, é só acessar. Tem aqueles materiais que a Janaína comentou, que é super rico. Eu recomendo que vocês baixem o material e leiam também. E fica aqui, tá, à disposição da UP. Nós temos um time incrível de pessoas assim, muito competentes, tá? A gente automatiza, faz transformação digital já há alguns anos, né? O pessoal é muito experiente, muito forte. Fica aqui o convite para vocês, se quiserem conhecer um pouco mais da UP. A gente nem falou aqui, nem apresentou muito a UP, que não era o contexto. Mas fica aqui o convite de quem quiser evoluir a conversa, nos procurar, que vai ser um prazer enorme estar com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Leandro. Obrigado aí pela pessoal. participação. Valeu, de pessoal. todos aí. Maravilha. Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Até mais.